5.030 milhões de euros. Mas nas reuniões com embaixadores da NATO, o secretário-geral Marco Rutte já começou a dizer 3% não chega, ponham 3,5%, o que significa que Portugal tem que gastar mais 6.500 milhões de euros em defesa. Neste momento na NATO, como sabem, a NATO tem 32 países, há 6 países que já gastam mais de 3%, a Polónia, os Bálticos, a Turquia, a Grécia, 18 países que gastam 2% e 8 países a quem falta chegar aos 2%. O pior deles todos é a Espanha, aliás, gasta 1,13% em defesa. Mas nós, infelizmente, estamos incluídos nesse grupo. Vamos ter que fazer retificações orçamentais. Ou só há duas maneiras. Ou se retifica o orçamento ou se aumentam os impostos. Como eu não estou a ver nenhum governo, seja ele qual for, aumentar os impostos, vai ser preciso fazer retificações orçamentais. Ninguém quer falar nisso. Nenhum governo, nenhum político quer falar nisso. Vai ser obrigatório fazer retificações orçamentais. Eu não sei se é preciso tirar à cultura, se é preciso tirar à economia, aos negócios estrangeiros, à saúde, à segurança social, às reformas, eu não sei. Mas vai ser preciso fazer retificações orçamentais, como a França já está a fazer neste momento. Ainda na defesa, a senhora van der Leyen, que normalmente, uma em cada 2 vezes que fala fora dos tratados. Ou seja, fala de matéria que não compete à Comissão Europeia. A Comissão Europeia existe para executar aquilo que o Conselho Europeu decide e para fazer aquilo que os tratados lhe atribuem. Não lhe atribui nada em política externa, por exemplo, nem em defesa. A defesa é nacional, é de cada país, não está nos tratados da União Europeia. Enfim, a senhora van der Leyen propôs 800 bilhões em defesa. É evidente que isto não é bem assim. São só 150 bi da União Europeia e os outros 650 mil milhões seria cada Estado a seu belo prazer que gastaria para chegar aos 2%. Bom, os 150 mil milhões que a União Europeia quer gastar na defesa seriam com o recurso a dinheiro já existente. E como já disseram algumas fontes bem informadas, seria desviado dos fundos de coesão, ou seja, dos fundos estruturais de que Portugal beneficia desde o dia 1 de janeiro de 1986. Eu acho que é preciso estarmos particularmente atentos a isto, porque nos vai afetar. Quanto aos 650 mil milhões de despesa nacional, conseguimos uma coisa, a cláusula escapatória. Ou seja, como sabem, em Maastricht foi decidido que o déficit dos países, a dívida pública, não podia ultrapassar 60% do PIB. Só há 2 países dos 27 que cumprem, nenhum dos outros cumpre, e que o déficit orçamental não podia passar 3% do PIB. Como sabem, estes números não são científicos, não há nenhuma base nem financeira nem económica, e há vários economistas aqui na sala que o podem dizer, isto não é científico. Foram critérios políticos na sequência da reunificação da Alemanha, porque Maastricht foi em dezembro de 1991. Eu estive lá nesse Conselho Europeu e assistia às cenas que provocava, sobretudo na França, o custo da reunificação da Alemanha. Simplesmente, o problema é o seguinte: onde é que os países vão buscar este dinheiro? Muito bem, vão se endividar, fazem empréstimos. Não conta para os critérios de Maastricht. Muito bem, mas vamos ter que pagar a dívida. Porque ninguém dá dinheiro. A dívida tem que ser paga. E tem que ser paga. E onde é que vamos gastar? Primeiro, quem é que vai decidir se compramos aviões, carros de combate, ou mísseis, ou drones? A guerra da Ucrânia mudou o paradigma, está a mudar o paradigma da guerra moderna. Os drones são, por exemplo, cada vez mais importantes. E os drones são aquilo que nós chamamos na NATO dual use, ou seja, podem ser utilizados civis ou podem ser utilizados militares. Mas quem é que decide onde é que nós vamos gastar o dinheiro? Não há nenhum Estado-Maior conjunto da União Europeia. Há na NATO, mas não há na União Europeia. E, ao decidir, compramos o quê? Compramos material europeu ou compramos material americano?
Para vos dar um exemplo, a Bélgica, a Dinamarca e a Holanda enviaram os F-16 que tinham para a Ucrânia, deram-nos à Ucrânia. E imediatamente esses três governos foram aos Estados Unidos comprar F-35. Não compraram o Rafale francês nem o Eurofighter. Aliás, hoje o Sr. Ministro da Defesa diz, eu só li o título dos jornais, creio que no Diário de Notícias, Portugal não vai comprar F-35. Mas, como estão lembrados, aqui há 3 semanas, primeira página do Expresso, a Força Aérea quer F-35. Porquê? Porque os nossos pilotos, como sabem, são todos formados nos Estados Unidos. Eu não sei se sabem, mas os nossos F-16, quando vão para o ar, os pilotos, um com o outro, falam inglês, não falam português. Eles são todos treinados nos Estados Unidos. Portanto, eu não sei se nós não vamos comprar, sobretudo, material americano com o dinheiro com que nos vamos endividar. Aliás, há países, como sabem, os Estados Unidos têm neste momento 100 mil soldados na Europa. A maior parte estão nos países bálticos, na Alemanha, na Roménia. Estes países, e além disso os Estados Unidos, como sabem, têm na Europa armas nucleares em 3 países e num da NATO fora da Europa. Há armas nucleares americanas que nos estão a defender, a nós todos, na Bélgica, na Holanda, na Alemanha e na Turquia. Armas táticas e armas de longo alcance. Os países onde há uma presença forte de soldados americanos, os Bálticos e a Polónia e a Roménia, vão comprar material americano para garantir a presença dos soldados americanos e dos americanos. Portanto, eu não sei onde é que vão ser gastos estes 650 mil milhões que alegremente a senhora van der Leyen anuncia, mas eu acho que é preciso começarmos a pensar nisso. Acho que é preciso. E porquê? Porque Portugal, como eu disse, é um país europeu e um país atlântico. E a nossa defesa e segurança depende da NATO. O que é que nos propõe a Europa? Autonomia estratégica. Alguém sabe nesta sala o que é autonomia estratégica? Eu não faço a mínima ideia. O que é a bússola estratégica que o Sr. Macron se apressou de fazer aprovar em Versailles, um mês depois da invasão da Ucrânia? Já a viram passar do papel para a realidade? Eu não vi, nem ninguém viu. Portanto, nós temos que ter atenção a isso. Finalmente, rapidamente, o outro problema, e que não vejo também ninguém estar a falar, e que vai afetar, penso eu, que gravemente Portugal, o alargamento da União Europeia. Nós não nos podemos opor ao alargamento, porque a União Europeia também nos acolheu quando nós precisámos, e que foi importante, não só do ponto de vista económico, mas em 85, em 97, quando o Dr. Mário Soares, que foi ele que fez o pedido de adesão, era sobretudo, mais do que a economia, para solidificar a situação política em Portugal nessa altura. Neste momento há 10 candidatos a bater à porta de Bruxelas. Um não vai entrar, que é a Turquia, e outro está assim, que é a Geórgia. Vamos supor que a Geórgia resolve a situação, são 9 candidatos. Isto significa que, se eles entrarem, e quando entrarem, isto significa que os países do centro e do leste da Europa passam a ser maioritários na União Europeia. Do ponto de vista político, o eixo político da União Europeia desloca-se para o centro e para o leste da Europa. O que significa que Portugal e os países do sul, mas a mim interessa bem Portugal, fica mais periférico e com menos poder de influência em Bruxelas nas decisões. Além disso, qual é o país que vai subir? A Polónia. A Polónia vai ser, seguramente, o chefe de fila destes países todos. Aliás, se repararem bem, a União Europeia até agora foi conduzida por um eixo, Paris-Berlim, franceses e alemães. Já foi substituído pelo chamado Triângulo de Weimar, Paris, Berlim e Varsóvia. Já se reúnem, é o chamado diretório, não vem nos tratados, mas existe, já se reúnem antes de cada reunião importante para tomar decisões e impor-nos a nós todos as decisões que eles tomam. A Polónia é o país que já está a dizer que, se não houver solução para isto, também quer armas nucleares. A Polónia é o país que vai beneficiar mais do chamado alargamento a leste. Mas, de um ponto de vista económico, todos os 9 países que vão entrar têm
um PIB per capita inferior ao português. O que significa que os fundos de coesão vão ser desviados para esses países e para a reconstrução da Ucrânia. Ou seja, o 2030 que nós estamos a beneficiar, o PRR que nós estamos a beneficiar, muito provavelmente diminuem fortemente, não acredito que desapareçam, porque há regiões na Alemanha que também beneficiam neste momento dos fundos de coesão, mas muito provavelmente vão diminuir fortemente. Nós vamos pagar um preço por isso. E vamos, que é uma coisa que também permite-me chamar a atenção, a subida da Polónia nas decisões na União Europeia vai fazer com que a Espanha, que tinha subido ao diretório com o Brexit e com a saída da Inglaterra, porque passou a ser o quarto país mais importante depois da França, da Alemanha e da Itália, a Espanha vai se diluir. O que significa que a Espanha vai deixar de ter a importância que tem na União Europeia e vai seguramente começar a defender, ainda com mais vigor, o federalismo europeu. É evidente que a defesa do federalismo pela Espanha é uma maneira de diluir as hipotéticas independências da Catalunha e do País Basco. Porque se a Europa for federal, desaparecem as pulsões independentistas destas duas regiões. Mas também a Espanha passará a querer diluir Portugal na Península Ibérica, se o federalismo for para a frente. Por isso é que eu acho sempre muito estranho quando vejo em Portugal fanáticos do federalismo europeu. Porque não olham com certeza para Madrid. Porque quanto mais federal for a Europa, mais na percepção de quem está em Tóquio, em Washington, ou mesmo em Buenos Aires, ou em Joanesburgo, a percepção da independência de Portugal se vai diluir. Seria, aliás, o que acontecia, seria a pior coisa que nos podia acontecer a nós, se um dia a Catalunha ou o País Basco foram independentes. Quando houver 3 ou 4 interlocutores internacionais na Península Ibérica, a posição internacional de Portugal é diminuída e fortemente. Porque deixamos de ser um dos 2 interlocutores que há na União Europeia, que há na Península Ibérica. Já hoje nós temos alguma dificuldade em defender, em alguns decisores políticos e económicos, a nossa separação de Espanha. E só dou um exemplo e com isto acabo. Base das lajes. Já repararam que a base das lajes está cada vez a perder mais importância para os Estados Unidos? Bem, sei que há razões tecnológicas, mas há razões políticas, porque o downgrade das lajes é a elevação das 2 bases americanas que os americanos têm no sul de Espanha. Quanto mais aviões saem das lajes, mais aviões e barcos estão em Mozón, no sul de Espanha. É o risco que nós corremos quando somos vistos de fora por decisores políticos, militares, mas também económicos. E por isso é que o federalismo europeu, que vai contagiar-nos e diluir-nos mais na Península Ibérica, é perigoso, porque Portugal, não se esqueçam que as próprias empresas portuguesas, vamos lá ver, em 1985 a Espanha era o nosso 6º parceiro comercial, menos de 5%. Hoje é o primeiro com 1/3. Importações e exportações, 1/3. Ou seja, as empresas portuguesas primeiro entraram em Espanha e só depois é que entraram na Europa. O mercado comum, para a maioria das PMEs portuguesas, foi primeiro a Espanha e só depois a Europa. Aliás, e com isto acabo, um dos aspectos negativos da nossa economia é a excessiva dependência da Europa. Mais de quase 75% das nossas exportações são para o mercado europeu. Sobretudo para a Alemanha e para a França. A Alemanha está em recessão
porque, como sabem, beneficiou da energia barata, e a energia hoje não é barata na Alemanha, acabou o gás da Rússia, e a Alemanha tem indústrias tradicionais. O que a Alemanha exporta para a China e para os Estados Unidos? Automóveis. Não tem não tem tecnologia, não tem serviços tecnológicos. E há uma enorme reconversão da Alemanha, ou vamos todos ter uma surpresa. Mas isso significa, depois de Espanha, a Alemanha é o nosso segundo mercado. Se a Alemanha cair, vão sofrer as nossas exportações. E a França? A França teve 5 primeiros ministros em 16 meses. Está num enorme problema, pior que o nosso, político. Está a cair economicamente. É o nosso terceiro mercado de exportação. Portanto, nós temos que pensar em diversificar mais. É muito mais fácil dizê-lo do que fazê-lo. Mas temos que pensar nisso e as nossas empresas, temos que ajudar as nossas empresas, de uma maneira ou de outra, a ir para fora. Eu lamento que eu tenha sido o primeiro a falar no Ministério dos Negócios Estrangeiros em diplomacia económica. Quando lá cheguei, a primeira coisa que eu disse aos meus colegas foi o seguinte: ou os senhores se dedicam à diplomacia económica, ou daqui a 20 anos estão reduzidos ao protocolo e a marcar lugares numa mesa. É isto que tem que ser a correção da diplomacia portuguesa. Muito obrigado por me terem ouvido.